E aí galera, beleza? Lúcio trazendo aqui mais um vídeo, dessa vez trazer para vocês uma comparação direta entre a R6 Mark II, que está me filmando aqui, e o S24 Ultra, que está exatamente do lado, um pouquinho de diferença de ângulo, né? E de abertura de lente, mas comparar sim a gravação dos dois. Eu vou comparar todas as questões que tem de gravação dos dois, mostrando todos os detalhes, tanto da gravação sem log com um log, mas eu queria trazer uma comparação direta para mostrar a eficiência que os celulares de hoje têm em comparação à câmera atual. Então a gente vai ver umas comparações diretas, tanto de qualidade de gravação no modo profissional, né, no vídeo Pro, no modo log do S24 Ultra, na câmera frontal, todos esses detalhes nesse vídeo só, beleza? Então vamos lá, eu tô com a minha colinha aqui, né, com todas as informações de ambos, porque decorar tudo às vezes é um pouco mais confuso para mim, então eu sempre deixo a minha colinha aqui para facilitar o entendimento no geral, certo? Então vamos lá, vou começar pelo S24 Ultra. O S24 Ultra ele consta com a gravação em até 8K a 30 fps, 8K a 30 fps, mas que no geral a gente vai usar mais o 4K 60, o 4K 30 e 4K 24, principalmente o 24, porque eu gosto de principalmente fazer um negócio mais cinematográfico, bonitinho, certo? O S24 ele já consta com a estabilização nos sensores, certo? Principalmente nos modos que são 4K, Full HD, tem inclusive um modo Super Stand, que é um modo que deixa super estabilizada a imagem você pode ficar mexendo assim que ela mal treme. Tem até um vídeo no meu Instagram que eu mostrei isso aí. Eu estou utilizando aqui no S24 Ultra para gravar, né, o modo Vídeo Pro, que é aquele modo que basicamente você consegue configurar o vídeo inteiro como se fosse uma câmera profissional. Então você consegue mexer no obturador, consegue mexer no ISO, consegue mexer no balanço de branco, tudo isso separadamente. Então você pode deixar alguma coisa no manual, mas você pode mexer separadamente, que é o meu caso. Eu diria que o balanço de branco da câmera é obviamente bem melhor do que do celular, porque isso não vale só para o S24 Ultra, mas no geral os celulares, o balanço de branco é um pouco confuso para eles quando você bota no modo manual. Quando você vai puxando assim, você vê que a coloração vai saltando de etapas muito grandes do que é diferente de uma câmera. O S24 Ultra está constando hoje com uma gravação em 4K 60, 4K 30, 4K a 24 e 8K a 30, certo? O 8K a 30 eu acredito que não dê para gravar em log, eu vou fazer um teste para descobrir isso, né? Mas eu vou deixar algumas imagens passando aqui, tanto de cada tipo de modo, no caso o 4K a 24 que eu vou estar gravando esse vídeo aqui, e o 8K para vocês verem a diferença de um para o outro, certo? Com várias imagens de exemplo, comparação, né? Usando de comparação a R6 Mark II, que é o nosso ponto de apoio para fazer esse vídeo. O S24 Ultra ele chegou com a última atualização da One UI 7, trazendo a gravação em log que era exclusivo antes do S25, né? O S25 Ultra tinha com exclusividade até antes da atualização. Isso é uma vantagem bacana, né? Você consegue fazer uma gradação de cores na edição melhor, né? Na hora de fazer um trabalho um pouco mais exigente, um pouco mais profissional, né? E aí assim, eu tô basicamente copiando e colando a edição que tá na câmera, colocando no celular, só mudando o perfil de cor. Porque na Canon a gente usa o Cinema Gamut da Canon no C-Log 3, e no da Samsung é o Samsung Log, que é gravado em RB 2020, e aí tem essa diferença de cor que vai ficar de um para o outro por conta desses codecs de cor, né? E também por outras questões, né? A questão da lente, a questão do sensor, tudo isso implica na questão da coloração da edição final. Indo aqui para a R6 Mark II, a gente tem uma vasta variedade de configurações, né? Começando do 4K 60, né, e indo até o Full HD 24, né, passando por todo esse espectro de gravação. Todas as gravações, todos os formatos da R6 Mark II é gravado em IPB, não é o ALL. Então isso é um pontinho negativo bem pequeno, né, mas os arquivos ficam um pouco menores, na verdade bem menores, né? E os arquivos da câmera não são ruins. Vocês podem ver nos outros vídeos que eu tenho no canal, também os arquivos são maravilhosos, são lindos, certo? Não tenho nenhum problema com isso, mas é só um detalhezinho que a Canon deu uma mexida para não brigar com a R5 Mark II e a R5 também. O que eu estou tentando fazer nessas comparações que eu estou criando aqui? O S24 Ultra ele tem uma lente principal de, se eu não me engano, é 24mm, né, em 1.7, que é uma lente bem aberta, bem ampla e bem clara. A minha câmera que eu estou usando aqui, né, a R6 Mark II, eu estou usando com a 35mm 1.8. Por quê? Eu não tenho uma 24mm mais, eu cheguei a ter, né, só que ela é f4, então ficaria bem descompensado essa comparação, né? Então eu decidi pegar uma lente um pouquinho mais fechada, né, só que tem
o diafragma parecido. Então, tipo assim, é 0,1 pontinho de diafragma que faz bem pouquinha diferença, certo? Vai ficar mais na amplitude mesmo. Mas como eu falei, como o sensor da câmera, o tamanho da lente é tudo maior, é tudo diferente, a câmera ela vai reter mais luz. Então, tipo assim, ela vai conseguir até salvar mais detalhes, porque a entrada de luz vai ser um pouquinho maior por conta desses dois detalhes. O sensor é maior, é mais sensível, a lente tem uma lente maior, ela vai captar mais luz. E assim, o celular, por melhor que ele seja, ele ainda vai ter alguns percalços para chegar na câmera. Alguns detalhes específicos você vai ter que criar, você vai ter que ter uma iluminação bem específica para o celular começar a bater de uma forma mais direta, né? Pelo menos o S24 Ultra e o S25, né, que constam com o log, ainda não tem o RAW propriamente dito no próprio aparelho, que nem o iPhone 17 Pro Max e Pro, que já estão constando agora com o ProRes RAW dentro dele, né? Mas a gravação do S24 Ultra também é feita em 10 bits. Se eu não me engano é 420, posso estar equivocado, mas eu acho que é 420. Se não for, vai estar aqui a correção. E a R6 Mark II ela é gravar em 10 bits 422, que é uma vantagem já para a questão da colorização e todos esses detalhes. E assim, tudo que eu falei nesse vídeo até agora e algumas cenas que apareceram do próprio celular também, né, foram gravados com a câmera de trás, câmera principal de trás, um X, e gravado em 4K24 e gravado no log, né? E agora eu vou alterar a câmera para a câmera frontal do celular e vocês vão ver a diferença que vai ter de coloração, de amplitude de imagem, de sombras e tudo isso, porque tudo isso muda, tudo isso altera, principalmente pela questão do log que vai ficar faltando, porque a câmera frontal não grava em log, ela só as câmeras de trás e com alguma certa limitaçãozinha entre elas por conta de diferença de milimetragem, de diafragma, tudo isso altera. Agora eu vou gravar com o S24 Ultra que está aqui do lado. Vou fazer a gravação agora com a câmera frontal, tanto com a câmera frontal quanto com o áudio. Então, tipo assim, ele tá sem o microfone, vocês vão ver toda a zoada que tem aqui por fora também. Eu vou tentar dar uma tratadinha, né, pra ver se dá uma salvada, mas não é nada garantido 100%. Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Mas essa aqui é a imagem com o S24 Ultra gravado no modo Pro com a câmera frontal. Eu particularmente gosto muito da câmera frontal do S24 Ultra, eu acho que ela faz um trabalho extremamente competente com o que ela trabalha, inclusive com alguns até detalhes algumas ressalvas que eu tenho da própria câmera traseira, né? Eu acho que a questão de sombras e contraste e preenchimento que a frontal dá é muito bom, né? O enquadramento que ela dá em si é um enquadramento bacana, é um enquadramento amplo e também assim a qualidade de imagem dela é muito boa. Eu acho impressionante o que a Samsung conseguiu fazer com essa câmera frontal deles aqui. Inclusive aqui, ó, fazer uma movimentaçãozinha aqui na frente e assim, eu acho maravilhoso, eu acho realmente um trabalho muito bom. E agora voltando para a câmera, mas também gravando aqui no celular que está do meu lado, eu queria que vocês me falassem o que vocês acharam das imagens que vocês viram nesse vídeo, né? Passou algumas imagens de demonstração para comparar, né, o celular com a câmera com o celular. Lembrando que isso não é uma comparação exatamente justa, que eu não estou com o tipo mesmo de lente, com a mesma abertura, com o mesmo diafragma. Eu estou tentando chegar num meio termo, né, balancear um pouco das duas situações aqui. E lembrando, aqui está sendo gravado em log também, e aqui também está sendo gravado em log. Então, tipo assim, ambos vão estar entregando um arquivo cru parecido, tá bom? Mas é isso, outros vídeos vão vir relacionados a essa comparação aqui, seja para mostrar as outras lentes, né, do celular, que eu também posso comparar com outras lentes que eu tenho aqui, e para comparar também a fotografia dele, né? Eu queria fazer mais outros 2 vídeos referente a isso. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar um like, deixar um comentário e mandar para um amigo que tem um interesse em ver esses tipos de comparações que eu acho bem interessante, beleza? É isso aí, valeu, até mais. Valeu, tchau!